Para você, amigo internauta, ligado no Maués Comunicações, boa tarde, amigo internauta. Estamos aqui na Secretaria Paroquial da Paróquia Nossa Senhora da Conceição. Para você aí que está acompanhando, vai começar a coletiva com o Bispo Diocesano Dom José Albuquerque, que já está aqui no local, na sala que foi... Para você que está acompanhando, muito obrigado aí. Para você que está acompanhando, nosso boa tarde. Trabalhamos em nome de Serve Material de Construção, IPP Móveis, Supermercado Amigão, Magal de Ferragem, Magal de Eletro, Ribamar Palace Hotel, Pimentel Contábil, Academia Nitro Fitness, Sabor das Manas. São os nossos anunciantes aqui do site Folha de Maués Comunicações. Para você que está acompanhando, são exatamente... Boa tarde a todos. Temos a graça de acolher também na nossa paróquia, para essa sua primeira visita, tem caráter de acolhida, de conhecimento mútuo, né? A nossa realidade da nossa região. Nós acolhemos e agradecemos, né, a presença do Dom José. Ele já veio a Maués em outras ocasiões, né, acompanhando os casais, e agora veio como o nosso novo bispo para conhecer a nossa realidade, aos poucos, né, se inserindo. Diocese, é o responsável primeiro das paróquias, né? E então ele conta com colaboradores que são os párocos, né? Mas o primeiro responsável é o bispo, por isso está aqui, para conhecer, né, Maués, essa realidade tão extensa, né, bela e desafiadora. Então, nossas boas-vindas ao Dom José e nos colocamos à disposição de vocês. Obrigado por mencionei. Boa tarde. Para mim é uma alegria imensa poder estar aqui de novo. Eu não recordo exatamente quando foi a última vez, mas como o Padre Marcinei já disse, eu já conheço aqui Maués. Aliás, Maués é conhecida, né, na nossa região, por ser uma cidade acolhedora, uma cidade com grandes potencialidades, conhecida como a terra do Guaraná, conhecida no tempo do verão pelas belas praias, mas antes de tudo pelo ser um povo muito religioso, né? Aqui onde a fé cristã criou raízes, e eu venho aqui também para conhecer essa realidade, me encantar com ela, e só venho renovar a minha gratidão aos missionários que aqui estiveram e aqui ainda estão, porque nós que estamos na Amazônia, somos o fruto desta ação missionária. Em cada parte da região amazônica, um grupo de missionários vieram há quase 100 anos, né, 70, 80, 90 anos atrás, para aqui trazer o Evangelho. E que bom poder saber que Maués, assim como todas as paróquias dessa diocese, cresceram a partir do testemunho de missionários que vieram de várias partes do Brasil e do mundo, a maioria italianos. Então nós temos essa gratidão imensa. Acho que vamos ser eternamente gratos por tudo aquilo que os missionários e missionárias aqui fizeram, porque a história destes municípios aqui da Amazônia se confunde com a história da igreja, que aqui pôde se organizar, pôde constituir as comunidades. Então, eu sou muito contente de poder agora fazer parte
desta história, né? Como vocês bem sabem, há pouco mais de um mês eu fui nomeado para dar continuidade à missão de Dom Juliano, que para mim sempre foi um homem sábio, né? Conheci Dom Juliano no tempo do seminário, há mais de 35 anos atrás. Nós convivemos juntos, porque antes dele ser bispo aqui de Parintins, ele foi missionário por 17 anos em Manaus, ajudou a evangelizar nas periferias e em alguns municípios em torno de Manaus. Eu e Dom Juliano, nós trabalhamos juntos na pastoral vocacional e eu fico contente em poder vir morar com ele, porque na verdade eu estou morando na mesma casa que ele morou nos últimos quase 24 anos. Eu também sou contente em poder conviver com os padres diocesanos, foram meus colegas de seminário ou os meus companheiros no tempo do seminário como formandos, né? Porque da minha vida de padre, desses quase 27 anos de padre, a maior parte deles foi atuando no seminário, na formação dos futuros padres. E a maioria deles, aqui, que estão servindo a Diocese de Parintins, estudaram em Manaus, ou na filosofia ou na teologia. Então, eu conheço todos. Então, eu me sinto privilegiado por estar entre irmãos. E, enfim, estou aqui em Maués, assim como estou visitando as paróquias da Diocese, com alegria, com gratidão, com muita humildade, porque eu vim aqui para conhecer um pouco mais essa realidade e me colocar à disposição para ajudar os padres no projeto de evangelização. Eu me coloco à disposição de vocês também para poder a gente conversar um pouco nesta tarde que estamos juntos. Folha de Maués, Dom José Alcino Pimentel. A nossa pergunta seria a linha pastoral, né? Qual a sua ação pastoral que Vossa Excelência vai adotar, inclusive, na Igreja Diocesana de Parintins, como um todo, levando em conta as realidades sociais e eclesiais de cada município, o que os católicos do Médio e Baixo Amazonas podem esperar, visto que o seu antecessor voltou uma linha pastoral para a administração como prioridade, ficou um pouco em segundo plano a questão pastoral, que é essencial para o fortalecimento do trabalho evangelizador e o surgimento de novas lideranças, né? Leigas, vocações. Vale ressaltar que Maués é um celeiro de vocações, primeiro sacerdote ordenado pelo bispo de Belém em 1878. Qual a sua linha pastoral à frente de uma das mais importantes dioceses aqui, e em particular da questão aqui da Paróquia Imaculada Conceição, que é a maior em termos de territorial, 39.939 km², oitavo município de população, segunda maior cidade da diocese. E algumas áreas a igreja não tem alcançado em virtude da ausência de padres, as vocações estão realmente muito carentes. Essa é uma preocupação muito grande da igreja. Qual a sua linha pastoral à frente da Diocese de Parintins? Bem, eu sou amazonense, sou filho de Manaus. Meu pai foi um caboclo do interior de Erunepé. Minha mãe veio do Ceará como migrante para Manaus. Então, eu nasci e cresci nessa região e sempre me preocupei com a evangelização aqui da nossa terra, que está na Amazônia. Sempre fui envolvido com a promoção vocacional, tanto é que a maior parte do meu ministério foi no trabalho com as vocações e no seminário, na formação dos futuros padres. Desde 2019, eu faço parte da Comissão Episcopal para os Ministérios Ordenados e Vida Consagrada da CNBB. Eu sou o bispo referencial da pastoral vocacional no Brasil. Tenho um calendário de atividades muito intenso, porque nós estamos no 3º ano vocacional do Brasil, que foi inaugurado em novembro do ano passado. E como bispo e como parte do episcopado brasileiro, nós temos um projeto muito claro. O projeto da igreja é evangelizar. É claro que cada diocese tem as suas particularidades, seus desafios,
mas nós não podemos ter um outro projeto pastoral que não seja da evangelização. E tudo aquilo que diz respeito, por exemplo, à administração, aos bens patrimoniais, os bens culturais, tudo deve estar a serviço da evangelização. Então nós não podemos nunca opor ação pastoral com questões administrativas, porque toda administração está a serviço da evangelização. Como os desafios são inúmeros, o bispo não pode nunca agir sozinho, nós sempre trabalhamos em colegiado, porque o que tem que prevalecer entre nós é a comunhão. Então o bispo, ele de alguma forma representa, vamos dizer assim, o Papa e o colégio episcopal, porque o bispo ele nunca pode agir sem esta comunhão com o episcopado brasileiro. Nós temos uma linha muito bem definida, nossa linha pastoral está em sintonia com o pontificado do Papa Francisco, com aquilo que o magistério da Igreja nos ensina. Nós vivemos tempos pós-conciliares, onde a compreensão de igreja é sempre vista como uma comunidade de fiéis, na qual o bispo, o padre, diáconos caminham junto com o povo de Deus, valorizando as lideranças. Então a gente sabe que todas as decisões devem ser tomadas em colegiado, por isso que é importante que em cada paróquia haja o conselho pastoral, haja um serviço organizado, que inclui também a questão das finanças e da administração. Então é importante que, assim como na paróquia nós temos a coordenação do pároco e dos seus vigários, também numa diocese o bispo tem esse papel de ser um elo conciliador. Então nós sabemos que a sabedoria, a prudência nos diz que quando existe uma transição, uma mudança, diferentemente do que acontece, por exemplo, no mundo político, na igreja nós não viemos para competir ou para provar que somos mais capazes do que aqueles que nos antecederam. Então, a sabedoria, a prudência está me dizendo que eu preciso escutar, conhecer, e, na medida do possível, no decorrer do tempo, nós vamos perceber quais são as urgências, quais são as necessidades e que podemos ajudar, Porque não existem fórmulas prontas, nem soluções mágicas para esses grandes desafios que são complexos. Mas o mais importante é a gente cuidar do ser humano, das pessoas, das famílias. E nós temos uma postura muito definida. A igreja vai estar sempre tendo um olhar mais atencioso para os mais pobres, para os mais sofridos, para os mais excluídos. Isso inclui todos. E o nosso papel sempre é de somar forças, é de caminharmos juntos. Até porque tudo aquilo que nos separa e divide não vem de Deus. Então a gente tem que sempre primar pela unidade, pela comunhão, pelo diálogo. Então eu penso que se eu posso dizer que vai ser a minha linha de trabalho, vai ser muito pautado no diálogo, na conversa, na escuta e procurar sempre, através do bom senso, tomar decisões que possam, de alguma forma, estar a serviço da evangelização, da pastoral e daquilo que a igreja realizou e continuará realizando aqui, porque eu volto a insistir, nós temos que valorizar e prestigiar tudo aquilo que já foi feito, uma história bonita, e é claro que as cidades cresceram, os desafios se tornaram enormes, os recursos financeiros e humanos sempre serão algo que a gente precisa ter uma atenção grande, mas em comparação com outras dioceses que já pude conhecer nesse Brasil afora, nós temos muito o que nos alegrar aqui com a caminhada da igreja que está em Maués e que faz parte da diocese de Parintins. Então, é claro que a gente vai ter sempre que reconhecer os nossos limites, as nossas fraquezas, E isso tem que nos irmanar e nos ajudar a somar, a buscar parcerias, a estarmos sempre nessa atitude de respeito e de diálogo com todos aqueles que querem contribuir para que as pessoas sejam mais cuidadas, mais amadas. Então, esse é o projeto da evangelização que nós queremos dar continuidade, assim, sabendo que temos toda uma história que precisamos respeitar e precisamos também avançar para outras frentes que nos desafiam. Dom José, o senhor reuniu agora há pouco também com lideranças dos poderes executivo e legislativo aqui do município de Maués, inclusive dentro
pessoas, né, vereadores que estavam de outras denominações religiosas aqui do nosso município. Se faz necessário também esta busca de uma unidade comum com os poderes, com outras denominações religiosas, inclusive, para pôr em prática esse seu plano de evangelização, como o senhor citou aqui para a gente também? Sim, é bom deixar sempre claro, a Igreja Católica temos partido. Nós não podemos, assim, nos esquecermos de que a gente precisa sempre ter essa atenção para com todos. Todos aqueles que querem construir um mundo melhor, uma sociedade mais fraterna, mais justa, a Igreja vai estar sempre do lado. Então, isso não importa a denominação religiosa, não importa a opção partidária, nada tem que ser mais importante do que a gente procurar sempre de que cada um, segundo os seus dons, segundo as suas particularidades, né? Claro que nós estamos vivendo num mundo que é plural, que é diversificado, a gente não pode jamais impor a nossa experiência religiosa a ninguém, né? Porque o próprio Jesus nos ensina a sermos respeitosos com aqueles que têm outra tradição, que têm outras perspectivas, e a gente sabe que neste desafio de cuidarmos das pessoas, nós precisamos sempre apoiar aqueles governantes, os representantes do povo que foram eleitos de forma democrática, que têm projetos sérios, assim, que visam a melhoria da vida das pessoas, das comunidades, não só da cidade, mas também da zona rural, dos lugares mais distantes. Então, enquanto existirem assim, homens e mulheres dispostos a colocar a serviço da comunidade os seus dons e seus talentos, nós iremos sempre apoiar, iremos sempre admirar, iremos sempre aplaudir. Então, a Diocese de Parintins, a Paróquia de Maués, também precisa continuar caminhando nesse diálogo, nesse respeito mútuo, e que a gente não perca tempo com questões que não são tão importantes e essenciais, né? Que a gente possa nos ajudarmos mais, porque os desafios são enormes. Eu volto a insistir, tudo aquilo que nos divide e separa não vem de Deus, né? Se queremos proclamar nossa fé em Deus, então a gente sabe que o nosso caminho é ser com os diferentes, com aqueles que muitas vezes participam de outras crenças, ou até aqueles que não têm crença nenhuma, né? De respeito. Então nós temos assim muita consideração com todos os governantes do poder municipal, estadual e federal que queiram cuidar bem das pessoas. Ao encontrarmos homens públicos assim, nós iremos sempre apoiar, iremos sempre favorecer. Pela compaixão. Isso nos coloca diretamente com os ensinamentos que Jesus nos deixou. Tanto é que o lema que está nos motivando nessa campanha, baseado no Evangelho, dai-lhes vós mesmos de comer. Deus vai nos ajudar a encontrar soluções, mas a gente precisa cada um fazer a sua parte.
a segunda pergunta do José, sobre dinamismo, carisma e acolhimento. Né? É muito citado hoje no ensino da Igreja da Amazônia, acolhimento por parte de sacerdotes, bispos em todas as dioceses do Brasil. Maués é a maior e mais populosa das paróquias da diocese. Tem um território, como o senhor já sabe, bem grande, que é muito maior que os 4 municípios juntos que compõem a atual diocese, 11 igrejas na sede municipal, 13 centros de catequese, 2 em fase de organização, 137 comunidades, ribeirinhas católicas, 34 aldeias indígenas católicas, conta com 5 padres, um que precisa de estar se tratando, inclusive, que é o pároco da cidade, que dói um pouco, e está, Vossa Excelência, à luz das informações ouvidas, é óbvio, aqui na paróquia do município de Maués, dos 11 núcleos, numa próxima visita pastoral, é claro, o senhor pretende fazer mudanças em algum membro da comunidade de padres que atuam, uma vez que os católicos do município relatam a ausência de dinamismo, carisma e acolhimento de algumas lideranças eclesiásticas que têm afastado colaboradores paroquianos sem falar de decisões autoritárias, sem comunicar à comunidade. Exemplo, por exemplo, o bairro de Santa Teresa, na zona sul da cidade, com quase 50 anos de existência, e um projeto de construção da igreja de Santa Teresa. Relatam essa falta de dinamismo e acolhimento. E o senhor ainda há pouco falava da questão de acolhimento, de unidade, mas que as lideranças precisam também ser acolhedores, porque os fiéis católicos seguem particularmente as lideranças, o bispo, o cardeal e até o próprio Papa. O senhor tomará alguma decisão sobre mudanças ou vai ouvir a comunidade, porque a comunidade do município ela está ansiosa para ouvir, ser ouvida, principalmente os colaboradores e paroquianos dos 13 núcleos que atuam na Paróquia da Imaculada Conceição. Todo mundo, com certeza, concorda que o povo do Amazonas e o povo de Maués é um povo acolhedor, um povo que ama a vida, um povo que sabe festejar com alegria o fato de estarmos nesse belo jardim que é a Amazônia. Todos concordam que a igreja que foi trazida aqui com os missionários fez e faz um bem enorme, né? Assim, é indescritível a gente perceber os benefícios, o alcance da evangelização, que sempre uniu fé e vida, sempre uniu a fé com a questão do progresso social, cultural, educacional, o cuidado com a saúde, enfim. Nunca se quis apenas salvar almas, né? Pelo contrário, que sempre quis cuidar das pessoas, valorizando as culturas, as diversas etnias. Assim também como eu percebo que nós temos assim, a alegria de poder termos um bispo emérito que sempre foi muito pai, muito presente, muito atencioso, que doou e dá a sua vida. Todos nós concordamos que os missionários que aqui vieram doaram o seu tempo, a sua energia, buscaram recursos, parceiros, através de projetos, através de iniciativas das mais diversas para poder aqui construir a igreja, o centro social, a escola. Então, é uma história assim maravilhosa, belíssima. Vocês todos concordam que os nossos padres são filhos da terra, né? Não são anjos, né? Eles não são perfeitos, nem um bispo, nem um papa, ninguém é perfeito, né? Temos nossos limites humanos, estamos sempre aprendendo, estamos sempre crescendo enquanto ser humano. Então, eu penso que é nessa medida que a gente vai caminhando, né? Assim, os erros fazem parte do crescimento humano, mas o mais importante é saber de que a gente tem que aprender com esses erros e olhar para frente sempre com esperança. Seria muito imprudente da minha parte
em apenas um mês, vir com respostas prontas e com essa compreensão de uma realidade que é tão ampla, né? Eu sou muito consciente de que eu preciso caminhar junto, preciso escutar, preciso ouvir todos, não só as lideranças, mas o povo de Deus, as pessoas, os que participam das celebrações, também a sociedade, né? Então, porque muitas vezes as vozes são dissonantes, mas o mais importante é que a gente, pela fé que temos em Deus, Ele vai saber nos guiar, vai saber nos conduzir. Então, seria muito imprudente fazer mudanças, transferências. Não acho que isso seja um motivo, pela saúde do nosso pároco, ser motivo de transferi-lo. Até porque eu conheço o Papa Francisco, eu pude conviver com ele durante quase um mês, durante o Sínodo para a Amazônia. Você sabe que o Papa Francisco só tem um pulmão. Ele tem problemas sérios de joelho, na bacia. Muitas vezes precisou usar a cadeira de rodas para se locomover, até em viagens. Então, mas eu penso assim, com todas essas limitações, o Papa Francisco trabalha incansavelmente. Acorda cedo, vai dormir tarde. Assim, é um homem mesmo assim admirável. Daquilo que eu conheço do Padre Marcinei, mesmo toda a limitação da saúde, mas o que mais importa, tanto no Papa quanto no Padre Marcinei, é que eles têm a cabeça muito boa. Eles conseguem pensar, refletir, articular, até porque o papel do pároco, assim como do bispo, é sempre procurar ser alguém que sabe dividir tarefas, que pudesse assim confiar de que o Espírito Santo vai sempre ajudar que todo mundo trabalhe, porque de fato tem que ser assim, né? Eu penso que nos próximos meses, conforme a gente vai se conhecendo e vou escutando, é claro que vão surgir tomadas de decisões. Eu espero que sejam as mais acertadas possíveis. Mas esse é o momento para que eu possa, antes de tudo, conhecer as pessoas, ficar mais perto dos padres, conhecer as irmãs, ouvir os catequistas e assim por diante. Podem ter certeza de que eu vou guardar no coração e na memória e nas minhas anotações as sugestões que eu vou ouvir, também as críticas. E assim, a gente sempre tem que zelar pelo bem comum, pelo bem de todos, não apenas de um ou de outro. E volto a insistir, né? Às vezes a gente pode ser muito cruel nos nossos julgamentos, nas nossas... às vezes a gente pensa que pode dizer uma palavra, mas a gente também pode se magoar, pode se ferir. Então a gente tem que ser muito cauteloso no sentido assim de procurar valorizar todos aqueles que estão a serviço do Evangelho, aqueles que fizeram parte dessa história, aqueles que estão caminhando conosco, e podem ter certeza de que tudo que formos decidir será em colegiado, será escutando o Conselho Presbiteral, porque toda e qualquer decisão que se faz numa diocese, nós temos as diversas instâncias de diálogo. O Conselho Presbiteral, o Conselho Pastoral numa paróquia, todas as pastorais e movimentos que se organizam no nosso Conselho de Pastoral Diocesano. Então, nós temos uma programação muito intensa ao longo deste ano, que, claro, vai ser feito ao mesmo tempo com as minhas visitas. Esta é a primeira paróquia que eu estou visitando, então, até o mês de julho, a minha agenda é de visitar todas as paróquias do interior. Eu já conheci todas as paróquias da cidade de Parintins, então a gente sabe que temos aí, ao longo deste ano, esse desejo de poder conhecer mais a realidade das paróquias, e as decisões, aquilo que a gente vai fazer de mudanças, nós iremos fazer com o Conselho Pastoral, com os coordenadores das comunidades, porque esses assuntos internos competem a nós. Nem sempre quem está de fora, nem sempre quem só vai à missa, consegue entender tudo aquilo que diz de nossa responsabilidade, mas nunca nós seremos levianos em tomar decisões movidos por simpatias ou por preferências, né? Nós queremos sempre priorizar a nossa missão de evangelizar. Tudo aquilo que for para que o Evangelho de Cristo seja colocado em prática, nós iremos sim levar adiante. Então, eu só pediria de vocês a oração de todos, que a gente possa sempre rezar pela unidade, porque nós queremos, assim, mesmo com as nossas diferenças e particularidades, nós somos parte de uma mesma família, né? Somos irmãos uns dos outros. O bispo, o padre, a irmã, o diácono, todos nós somos irmãos.
E o Papa Francisco nos lembrou essa semana, todos nós somos servidores, todos nós somos a serviço, nós não somos patrões, a nossa relação não é de chefe e de empregado, que todos nós servimos ao único Deus. Isso a gente pode dizer assim, quem é que nos conduz é o Espírito Santo, padroeiro dessa paróquia, né? E a gente sabe assim, que nós temos responsabilidades bem definidas, né? Não quero com isso tirar a minha responsabilidade, mas eu tenho certeza de que as decisões serão tomadas no tempo certo, no momento certo, e isso tudo é para poder a gente respeitar todo um plano de pastoral que já existe, que foi assumido em Assembleia, a nível de diocese, e a gente vai sempre procurar levar em conta aquilo que vamos encontrando aí ao longo deste caminho. Peço a oração de todos e também peço paciência, porque a gente precisa saber conhecer as pessoas e poder também fazer as devidas mudanças no tempo certo, na hora certa. A gente pede que o Espírito Santo vai saber nos ajudar quando chegar esses momentos. A gente está falando, Dom José, de unidade, de acolhida, e a gente pode citar que nós temos 2 tipos de acolhida. O padre, o bispo, o clero acolheu os seus fiéis, e a acolhida dos fiéis para seus padres, seus bispos. Então há esses, podemos dizer, 2 tipos de acolhida, né? E nós temos a diferença também entre os padres, entre os sacerdotes. A gente não pode, por exemplo, cobrar de Dom José a mesma metodologia que trabalhava Dom Juliano, porque cada bispo ou padre tem a sua metodologia de trabalhar. Como entender e acompanhar essa diferença, né, entre os padres, os párocos, das pessoas que lideram a nossa igreja? É por isso que a gente precisa ter muito claro que nós não podemos tomar decisões a partir de opiniões pessoais. Nós não podemos, assim, deixar para trás aquilo que estava dando certo, aquilo que estava sendo construído por capricho ou porque simplesmente eu quero trazer aqui a experiência que eu vivi em Manaus e outra parte do Brasil. A gente tem que ser assim muito, muito prudente, muito cauteloso e assim nós, bispos, padres, diáconos, irmãs, nós somos aprendizes nesse caminho. Então, as pessoas, as comunidades, o povo de Deus nos ensina diariamente. Então, a gente vem assim com muita clareza, com muita humildade. Nós não temos respostas prontas. Se a gente quiser ter respostas, a gente tem que buscar no Evangelho. Se a gente quiser, assim, pistas de como resolver algumas questões, temos que buscar nos documentos da igreja. Se a gente quiser conduzir o nosso trabalho, nós temos o nosso plano de pastoral. Se a gente quiser compreender como é que essa questão do voluntariado, temos nossas diretrizes, normas internas, né? Então, tudo na igreja tem que ser catalogado, registrado, para poder a gente ter essa continuidade, a gente sermos fiéis à nossa missão, mas também abertos para o novo, para as novidades, até para os imprevistos. É claro que a gente nunca pode fazer comparações, né? Comparação sempre é muito injusta, então a gente não pode comparar, por exemplo, como é que é o pároco atual com o pároco que o antecedeu. Cada um tem a sua originalidade, cada um tem os seus dons, traz a sua experiência, traz o seu jeito de ser, mas uma coisa é certa, tanto os párocos que por aqui passaram, como aqueles padres que estão aqui, todos eles buscam de seguir o mesmo guia, o mesmo exemplo. A nossa referência é Jesus Cristo. Então, quando a gente consegue sintonizar o nosso ministério, nossas iniciativas e ações, os ensinamentos que Jesus nos deixou, então a gente sempre vai acertar, a gente sempre vai procurar ajudar e favorecer para que o Evangelho sobressaia, a igreja possa cumprir o seu papel, a sua tarefa, né? Então, claro que nós temos que sempre cuidar. Existe a igreja instituição, que temos que saber respeitar, existem normas, existe o direito canônico, existe toda uma questão jurídica que tem que nos respaldar diante do mundo hoje, mas que a instituição também esteja a serviço daquilo que o Espírito Santo nos impele, né? A gente precisa lembrar que nós não somos
uma organização empresarial, né? Nós somos uma experiência que é mística, que é religiosa, que é espiritual, que nos coloca neste mundo que estamos vivendo hoje, assim como sinais de algo que é maior do que a gente, né? Que a gente entende que Deus age por meio da igreja e Cristo continua atuando por meio daqueles que querem segui-lo. E todos nós somos seguidores de Jesus, não só os ministros ordenados, mas todos nós somos chamados a seguir Jesus no dia a dia. Então, seguir Jesus significa a gente carregar a cruz, né? A gente enfrentar os desafios e suportar as perseguições, porque não é um caminho fácil, é um caminho cheio de ciladas, cheio de situações complicadas e difíceis, né? Mas se a gente caminhar sozinho, a gente vai se perder, vamos nos desanimar, vamos até dar um contra-testemunho. Mas se a gente consegue caminhar juntos, aí eu penso que nós podemos fazer a nossa parte, a nossa tarefa. Folha de Maués, então, José, sobre a criação de uma segunda paróquia, né? Em 2020, Dom Juliano Frigente tinha anunciado a criação de uma segunda paróquia e, segundo informações que obtivemos na comunidade, Núcleo São Pedro, Núcleo Nossa Senhora Rainha da Paz, Núcleo São Francisco, São Sebastião, existe um anseio, né? A comunidade de São Pedro Apóstolo, criada na época dos padres do Pontifício Instituto das Missões Exteriores, já tem mais de 50 anos, né? Então existe um anseio. Desde 1997, quando Dom Gino Malvestil era bispo diocesano, a comunidade já manifestava o anseio, não é um desejo, um anseio de que Maués precisa ter uma segunda paróquia, uma vez que Maués tem 225 anos como paróquia, uma única paróquia criada ainda no bispado de Dom José, aliás, Dom Manuel de Almeida Carvalho, 7º bispo diocesano de Belém. Então, ao longo de todos esses anos, depois de 2000, Maués cresceu muito, bastante. Hoje somos 13 bairros e a assistência espiritual por parte da Igreja Católica enfrenta o crescimento muito grande de seitas nas periferias, nos bairros, inclusive, por exemplo, no futuro bairro loteamento Guaranatuba, já havia dezenas de seitas. Então, existe um anseio, né? Existe um anseio da comunidade, inclusive já entregou uma documentação ao bispo Dom Juliano Frigênio, o bispo emérito da diocese, manifestando esse desejo, mas ele saiu do episcopado e não deu um retorno a respeito disso. A comunidade está ansiosa, com certeza, numa segunda visita, com certeza que o senhor vai fazer, a diocese, a paróquia Nossa Senhora da Conceição, e particularmente no núcleo São Pedro. O senhor falava de questão de unidade, de questão de divisão. Para os paroquianos da zona norte da cidade, dividir não significa destruir, ou separar. Para eles, acompanhando, inclusive, o nosso veículo de comunicação acompanhou, se pretende multiplicar e cada vez mais fortalecer. Aquela ideia que Dom Manuel de Almeida Carvalho teve há 225 anos de fortalecer a presença da igreja na Mundurucânia, quando havia somente povoações ainda criadas pelos jesuítas. Aí chegaram os carmelitas aqui organizaram, criaram a primeira paróquia Nossa Senhora da Conceição, depois Nossa Senhora do Carmo em Parintins, Nossa Senhora do Carmo em Canumã, e assim foi seguida a criação de paróquias no final do século XVIII. Então, de lá para cá, Maués cresceu também seus problemas sociais e econômicos. Maués enfrenta um alto índice de tráfico de drogas, né? Existe um trabalho muito bonito, inclusive, que a Igreja Católica, por meio da Fazenda Esperança, tem feito, inclusive, aqui, no sentido de ressocializar esses irmãos que precisam de assistência. Então, a pergunta: há um interesse da diocese nesse sentido, após esse trabalho de conhecimento, essas viagens de conhecimento, conhecer o território, as comunidades, há um sentimento no sentido da diocese criar uma segunda paróquia, conforme Dom Juliano anunciava em 2020? Tá certo. São assuntos internos que eu vou receber os devidos relatórios no tempo certo, seja do Dom Juliano, seja do pároco, ouvindo também seus vigários. São questões que eu vejo que isso faz parte de toda uma organização eclesial e pastoral. Com certeza não posso dar respostas agora, porque eu estou conhecendo a realidade, preciso ouvir as lideranças, preciso ouvir as comunidades, né? Mas eu penso que tendo 1, 2, 5,
10 paróquias numa cidade, o importante é que a gente consiga manter sempre essa comunhão, essa unidade, assim como existe em Parintins, né? São várias paróquias, mas o mais bonito é saber que os párocos, as lideranças, assim, caminham juntos, porque nós temos um projeto de evangelização, um projeto que a gente assume junto em Assembleia Diocesana. Então, penso que isso não posso dizer quando vai acontecer, eu preciso conhecer a realidade, né? Mas não vejo problema nenhum de que a gente possa promover algumas comunidades a categoria de paróquia, mas tudo tem que ser feito dentro de um espírito de fraternidade, de comunhão, não de separação, muito menos de competição. O mais importante que tem que prevalecer são as pessoas e as comunidades. Então, claro que eu vou escutar e se o que for depender de mim, claro que eu vou fazer de tudo para que o povo de Deus seja respeitado na sua vontade. Isso não vejo nenhuma questão dramática ou impossível de se acontecer. Só volto a insistir, não esperem que o bispo em um mês de atuação já possa fazer algum tipo de projeção. Seria muita irresponsabilidade da minha parte, mas com certeza no futuro breve a gente vai fazer os devidos encaminhamentos, né? Porque eu sou do tipo de pessoa que aquilo que eu prometo eu cumpro, né? Agora, por isso que eu não prometo assim com tanta facilidade. A gente só pode prometer aquilo que está ao nosso alcance. Isso só vai de fato acontecer se for da vontade de Deus, antes de tudo. Se for da vontade dele, vai acontecer sim, né? Mesmo se a gente tiver ou não colaboração de todos, mas da vontade de Deus a gente sabe que é isso que tem que estar sempre em primeiro lugar. Doutor José, o senhor já tem um compromisso daqui a mais uns minutos, mas da nossa parte aqui é uma última pergunta. Maués vive uma grande devoção ao Divino Espírito Santo, né? E aí é claro que o senhor ainda se organiza com sua agenda, mas já há uma expectativa da sua estada aqui em Maués para celebrar o Pentecostes junto com a nossa população. Então, pois é, como eu tenho compromissos com a CNBB, eu tenho diversas tarefas que foram assumidas no ano passado, não imaginava de vir aqui para ser o bispo aqui da Diocese e de poder celebrar com vocês. Neste ano é Dom Juliano que vem celebrar a festa de Pentecostes, até porque, como a gente sabe, a Diocese de Parintins, que antes tinha um bispo, agora tem dois. Um que está atuando e outro emérito. O emérito na igreja é alguém que continua aí com as suas atribuições, com o seu dinamismo. Então a gente vai poder se dividir na festa dos padroeiros das paróquias. Quando Dom Juliano, quando não puder participar, Dom Juliano vem. Então neste ano nós combinamos assim, porque naquele período eu vou estar no simpósio da Pastoral Familiar em Aparecida. É um evento nacional que vai reunir as lideranças da Pastoral Familiar e acontece no domingo de Pentecostes a peregrinação das famílias. Então, vão ter mais de 5.000 pessoas lá em Aparecida e eu vou ser um dos palestrantes. Então, não tive como desmarcar esse compromisso. Eu peço desde agora perdão aqui aos paroquianos de Maués, mas Dom Juliano vem celebrar com vocês e no ano que vem eu já me comprometi de vir participar, né? Dom Juliano vem agora em Pentecostes e eu vou vir na festa em 8 de dezembro, na festa de Nossa da Conceição, porque a vantagem é que vocês têm 2 padroeiros aqui, né? A gente pode vir pelo menos 2 vezes para poder se encantar e se irmanar nesse momento tão forte da fé aqui do povo mauense. José, só para finalizar aqui, nós estamos representando aqui o programa Jornal da Manhã da Rádio Guaranópolis. Eu lhe pergunto se eu tenho um projeto de apoio à construção de outras igrejas aqui no município de Maués, né? Porque tem bairros que ainda faltam, né? Implantação de novas igrejas aqui no município. Eu me refiro aqui ao bairro Santa Teresa, que é um bairro bastante antigo, né? Os moradores já lutaram para implantar essa nova igreja e até hoje eu não sei. Eu lhe pergunto se eu tenho um projeto de apoio para a construção dessa nova igreja. Então, eu vou escutar o que o pároco e os vigários me dizem dessa realidade, porque eu preciso conhecer, né? Mas para construir a igreja templo é preciso que haja a igreja viva, né? As pessoas, a comunidade de fé.
Então não basta ter só o espaço físico, antes de tudo a gente tem que... Então, onde existir famílias que desejam, que queiram viver essa fé eclesial, é claro que vamos apoiar. Lembremos-nos que nós estamos agora entrando numa outra fase. Aqui, as paróquias dessa diocese se acostumaram muito com os missionários italianos que traziam verbas do exterior e com familiares. Então, nós vamos ter que nos acostumar com a ideia de que o bispo é amazonense, eu venho de família pobre, não tenho amigos ricos e não tenho parceiros no exterior para poder trazer dinheiro para construir igreja. Ou seja, mas eu vou rezar e vou arregaçar as mangas para poder a gente fazer mutirão para construir a igreja. Isso é possível, que a comunidade possa também fazer a sua parte. Quando a comunidade se empenha, porque vocês sabem que os pobres, quando querem construir algo, eles dão um jeito, né? Eles começam fazendo as paredes, o alicerce, e aí o povo aqui tem muita criatividade para fazer quermesse, arraial, bingo, mas sabendo de que a verba, a arrecadação, o dinheiro para sustentar tudo isso tem que vir do dízimo. Então é o dízimo dos homens e mulheres de fé, dos pobres, né? Porque a maior parte dos dizimistas são pessoas que trabalham, pessoas que são assalariados ou aposentados, enfim, mas é com o nosso dízimo que a gente tem que fazer acontecer esses projetos. Então a gente sabe que se tiver um grupinho que tenha boa vontade de construir, tenho certeza que os padres aqui vão ser os primeiros a apoiar, né? Assim, que seja construído numa área em que seja da comunidade, né? Que não esteja atrelado a uma família ou algum grupo, né? Que seja da comunidade. Se for da comunidade, Deus vai nos ajudar a construir esse lugar para poder celebrar a fé. Será a sintonia de apoio às festas religiosas aqui no município de Mogi? Sim, as festas religiosas, você fala de Pentecostes, de Vida do Espírito Santo e da Nossa Senhora da Conceição, sim, porque é uma festa paroquial, mas também é uma festa que deve envolver toda a diocese. Vocês sabem que a festa do Carmo lá em Parintins, ela só acontece também com a participação dos padres e das suas caravanas, não é isso? Né? Então, quem sabe a gente pudesse também incentivar que acontecesse aqui também, né? Que fosse uma festa da diocese, né? Daqueles que podem chegar e participar aqui. Então, a gente sabe que é um momento para a renovação da fé e também um momento em que a gente pode arrecadar um pouco mais de dinheiro para poder construir muita coisa bonita aqui, nos projetos sociais e também fortalecer a evangelização, né? Então, a gente sabe que esse é um momento especial do calendário pastoral de uma paróquia, né? Tá bom, meus irmãos? Obrigado. Eu acho que tem um cafezinho ali para eles, né? Muito obrigado para você que ficou acompanhando a coletiva do Bispo Diocesano de Parintins, Dom José Albuquerque. Obrigado, Dom José. Deus abençoe seu episcopado. Para você que está acompanhando, muito obrigado. Tenham todos uma ótima tarde.